Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Carta de Paulo aos crentes da igreja em Roma. Essa carta foi escrita no ano 57 a 58 da nossa era, para uma igreja que Paulo ainda não havia visitado, ainda não conhecia pessoalmente. Essa igreja foi formada a partir de crentes que passaram pelo Pentecostes lá em Jerusalém. Haviam muitos romanos em Jerusalém no Pentecostes, e a partir dali eles voltam para Roma e começam essa igreja. Paulo está escrevendo para eles, os romanos, e nós vamos ler um pequeno trecho do verso 11 ao verso 14 do capítulo 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, esse texto, principalmente o verso 13 e 14, foram os versos que levaram Agostinho, o famoso Santo Agostinho, à conversão. Agostinho era um homem brilhante, um homem que havia nascido por volta do século IV, 354 depois de Cristo. Ele era um filósofo, ele era um pensador, ele era um jurista, ele era um homem que teve toda a sua formação em Cartago, na África, no norte da África, que era uma região muito bem desenvolvida na época. Depois ele passou por Roma e depois ele vai para Milão. E lá em Milão, ele sofre a influência de Ambrósio de Milão, um bispo, muito importante, um grande pregador do evangelho daquela época. Isso já no final do século IV, já quase chegando no século V, Agostinho devia ter por volta de 40 e poucos anos. Agostinho tinha uma vida complicadíssima. Ele era um devasso, ele era um promíscuo. Ele, com 16, 17 anos, ele já tinha um filho sem ter casado. E ele foi largando muitas mulheres pelo meio do caminho. E isso entristecia muito o coração da sua mãe, Mônica, porque Mônica era uma cristã fiel e orava muito por Agostinho durante toda a sua juventude. Agostinho ficou muito impressionado com Ambrósio, porque Ambrósio tinha uma retórica extraordinária, Ambrósio tinha uma palavra muito boa, e Agostinho, por causa até mesmo da sua profissão, ficou encantado com aquela forma como que Ambrósio expunha o Evangelho. Ele já havia ouvido algumas explicações do Evangelho, mas ainda não havia se convertido. Ele estava na casa de um amigo em Milão. Ele foi um grande professor na Universidade de Milão, que era uma das primeiras universidades europeias. E lá, na casa de um amigo, ele estava no quintal, ele estava muito triste, muito abatido, e ele saiu assim, era uma casa muito grande, pessoas muito ricas da época, e ele saiu por uma parte do quintal da casa, e ele foi ali para chorar. Ele não queria estar perto dos outros amigos que estavam próximos. E conforme ele estava chorando, de repente, Deus, através de uma obra milagrosa, ele fala através de duas crianças que estavam brincando na casa do vizinho. E as crianças cantavam alguma coisa mais ou menos assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Aquilo calou profundamente no coração de Agostinho, e Agostinho sentiu que Deus estava falando com ele através da voz daquelas crianças. E então ele volta para as Escrituras e fala: eu preciso ler alguma coisa da palavra do Senhor, que já não era de tanta ignorância dele. E ele lê justamente esses versículos. Ele lê esses versículos aqui e Deus destampa o seu coração, destampa os seus ouvidos, abre os seus olhos, e ele se torna um
maiores teólogos da igreja cristã. Agostinho, até hoje, ele é influente na civilização ocidental. Escreveu grandes obras que são estudadas até hoje. Esse texto é importante, uma das importâncias dele é por causa dessa grande experiência de conversão de Agostinho. Semana passada eu lhes disse que dividiria esse texto em duas partes. A primeira parte eu já expus na semana passada, que Paulo está nos dizendo o indicativo, devemos discernir o tempo. Devemos saber que somos cidadãos de dois reinos. O reino do mundo, o reino dessa terra, o reino de Adão e o reino celestial. Vivemos numa sobreposição de eras. Hoje, ainda na nossa reunião aqui, o presbítero Vanderlei mencionou, sem saber aquilo que a gente já tinha mencionado no domingo passado, nós estamos entre o já e o ainda não. Muitas coisas Deus já nos deu, mas algumas coisas ainda não estão completas, não estão concretizadas. Essa é a grande motivação que Paulo está nos advertindo a ter, para que possamos cumprir todos os imperativos que ele já havia dado. Devemos ser bons cidadãos desse mundo, devemos obedecer às autoridades, devemos amar o nosso próximo, devemos servir aos nossos irmãos, devemos colocar os nossos dons para serviço da igreja e para a glória do Senhor. Todas essas coisas têm que ter uma motivação, e a motivação é, eu preciso discernir o tempo. Eu lhes disse, então, que tudo que eu disse na semana passada eram os indicativos do Evangelho, saber o que Deus está fazendo na história da redenção e na história da minha vida. Agora, o texto de hoje, eu quero focar na parte B do verso 12 até o verso 14. E eu dei o seguinte título a esse sermão: devemos andar de acordo com a nova roupa que recebemos. Na verdade, o que Paulo está nos dizendo aqui, em 3 verbos imperativos, é: você precisa andar de acordo com aquilo que Cristo já conquistou para você na cruz. Ele vai falar também em termos de despojar-se de uma roupa e vestir uma outra roupa. Por que isso, meus irmãos? Porque Paulo havia dito para nós, a noite está acabando. A noite está passando, o tempo deste mundo está se esvaindo. Uma luz já nasceu, a aurora já raiou com o reino de Deus através de Cristo Jesus. E esse dia vai se tornando cada vez mais brilhante, porque cada ano que passa, cada semana que passa, o Senhor Jesus Cristo está mais próximo de nós. Ou nós morreremos e estaremos com o Senhor, ou o Senhor voltará e nos resgatará definitivamente. O dia está cada vez mais próximo. E o que acontece, meu irmão, quando você acorda pela manhã, você vem com a roupa que você dormiu para a igreja? Você vem com ela? Não vem. Não sei se você dorme de pijama, não sei que tipo de vestimenta você usa, mas normalmente você tira aquela roupa que você estava dormindo para colocar uma roupa própria para vir à igreja no domingo pela manhã, ou para qualquer outro compromisso. O que Paulo está nos dizendo é, vocês devem deixar as roupas velhas da antiga criação, as roupas de Adão, e você deve agora vestir a roupa de Cristo, uma nova roupa. Em resumo, é isso que Paulo está nos dizendo. Aquelas obras que nós tínhamos na antiga vida, no trato passado, como disse Efésios, como a nossa antiga vida, as nossas práticas pecaminosas, elas devem ser abandonadas, porque elas são características da velha era de Adão. Você não é mais só filho de Adão, você agora é filho de Deus em Cristo Jesus. Por isso as exortações de Paulo aqui é para que nós andemos de acordo com a roupa nova que Cristo conquistou para nós. Você lembra do Gênesis, quando Adão e Eva viram-se nus? O que eles fizeram? Eles coseram folhas de figueira para si. Eles fizeram as primeiras roupas que nós temos conhecimento na história da humanidade. E cobriram a sua nudez com aquelas roupas. E Deus aceitou aquelas roupas para cobrirem a nudez de Adão e Eva? Não aceitou. Por quê? Porque eram obras deles mesmos. Era uma autojustificação. Era uma forma de se esconder da presença de Deus. E Deus, então, ele providencia um pequeno animal
ele mata esse animal, ele derrama o sangue desse animal sobre a terra, e da pele daquele animal ele faz roupas daquele animal, de pele de animal, para Adão e Eva se vestirem. Deus já estava proclamando o evangelho ali. Ele já estava dizendo: as roupas adequadas que vocês vão vestir, eu vou lhes dar. Vocês não podem construir as suas próprias roupas. Eu vou lhes dar essas roupas. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele está perdoando os nossos pecados, Ele está perdoando a nossa dívida, mas Ele também está nos vestindo com novas roupas de justiça, com as roupas que refletem o caráter de Cristo. O crédito de Cristo é imputado a nós, é creditado a nós. Então agora nós somos revestidos de Cristo. De certa forma, quando Paulo diz que nós somos vestidos de Cristo, nós estamos justificados, nós temos os nossos pecados completamente perdoados. Mas existe um outro sentido em que nós estamos ainda nos revestindo de Cristo, que é a santificação progressiva. São aquelas mudanças que Deus está operando em nós. Ele nos está santificando. A cada dia Deus está jogando peças do nosso velho guarda-roupa fora, para nos vestirmos de uma nova roupa. Os imperativos de hoje estão baseados no indicativo da semana passada. 12b até 14 está baseado naquilo que Paulo exortou a nós observarmos no versículo 11 e 12a. Por causa daquilo que Deus está fazendo, você deve viver dessa forma. E o que Paulo nos diz? Como devemos viver? Verso 12b. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Primeira exortação. Meus irmãos, as obras das trevas são aquelas obras que as pessoas fazem no escuro, porque são vergonhosas. Ele continua com a mesma ideia de noite e dia. Você sabe que a maioria dos crimes, pelo menos na antiguidade, hoje a sociedade está tão perversa, a sociedade está tão descarada, tão desavergonhada, que aqueles pecados que eram característicos de se fazerem na madrugada, na alta noite, as pessoas fazem à luz do dia hoje. Mas, normalmente, as pessoas, quando querem fazer coisas erradas, elas fazem no escuro, na noite, porque não querem ser vistas, porque são obras das trevas. O Evangelho de João diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos homens queriam continuar vivendo nas trevas de Adão, no mesmo pecado. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui: deixemos essas obras das trevas, as obras de Adão. As obras que são feitas na escuridão, obras normalmente vergonhosas. E revistamo-nos das armas da luz. O que é interessante aqui, algumas traduções você pode encontrar armadura, é que Paulo está dizendo que ele poderia ter usado qualquer outro substantivo. Obras das trevas, agora nos revistamos do amor que está na luz, ou das boas obras, mas ele fala das armas da luz. Meu irmão, a primeira coisa que Paulo está nos dizendo: a vida cristã não é uma vida de férias, não é uma vida de descanso, é uma vida de luta. Por isso ele está falando: agora vocês devem se revestir da armadura da luz, porque vai ser uma guerra. Você vai lutar ainda contra esse mundo de trevas, contra esse mundo de pecado, contra esse mundo de desobediência. E esse mundo vai tentar atraí-lo para viver como você vivia na antiguidade, lá no passado, com aqueles pecados que você fazia na escuridão. E daqui a pouco ele vai mencionar alguns desses pecados. Em Gálatas ele fala sobre as obras da carne, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Revista-se das armas da luz. Meu irmão, a vida cristã não é uma vida fácil de se viver. É uma vida de luta constante, que nós devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza adâmica ainda habita em nós.
E ela está tentando te levar para, de novo, voltar ao mesmo padrão de vida que você tinha anteriormente a conhecer a Cristo. Por isso ele diz, se revista das armas da luz, a palavra do Senhor, discirna o tempo, entenda o momento que Deus está fazendo na sua vida, encha-se do Espírito do Senhor, se alimente da palavra, da comunhão com os irmãos, dos meios de graça, da ceia do Senhor. Se revista das armas da luz, meus irmãos, deixe as obras das trevas, porque é esse a primeira exortação que Paulo nos dá aqui. Segunda exortação, andemos dignamente como em pleno dia. E agora ele menciona algumas dessas práticas pecaminosas. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ou seja, ande como um cidadão da luz. Você deve andar agora como um cidadão celestial. Deixe 3 tipos de obras. As obras relacionadas aos pecados sexuais, aos pecados relacionais e aos pecados sociais. Aquele estilo de vida que você tinha antes, você tem que deixar eles de lado, porque não condiz com a nova vida em Cristo que você tem. Você deve viver como em pleno dia, com as roupas adequadas ao dia, e não com as roupas adequadas da noite que você tinha. Imagine um homem e uma mulher, um casal, saindo para uma festa de gala. Uma festa muito chique, muito importante, e eles estão se trocando no final da tarde de sábado, e o homem coloca o seu smoking, ou coloca a sua roupa melhor, o seu terno mais sofisticado, o seu sapato mais bonito, a mulher aquele vestido longo, penteiam os cabelos, saem todos bonitos, e eles vão para uma grande festa, uma festa muito bonita, muito requintada, um casamento talvez. Como que eles vão se portar naquela festa? Eles vão se portar como se estivessem com roupas de ginástica? De forma nenhuma. Seria inadequado. Você estragaria a roupa. Você estaria fazendo papel de ridículo num local com uma roupa completamente adequada ao local e vivendo de forma tão estranha. Você não faria isso. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, nós devemos andar conforme a roupa que nós temos de Cristo. Você é um cidadão celestial agora. Você deve deixar algumas coisas que a sociedade romana tinha em muito comum, como a nossa. Orgias e bebedices é porque em Roma existia o culto ao deus Baco, ao deus do vinho, da vide, da uva. O Deus que deu origem àquelas festas chamadas bacanálias, da onde vêm as festas bacanais. Havia muita orgia, muita bebedeira, e começava com muita bebida. As pessoas bebiam, até perderem a razão, até perderem a percepção da realidade que estavam vivendo, e faziam festas orgiásticas, em louvor e adoração ao Deus Baco. E aquilo resultava em pecados de relacionamento, dissensões, invejas, ciúmes, facções, brigas. E você sabe como isso é comum hoje? Quantas vezes você vê uma reportagem na televisão falando de uma balada, de uma festa, normalmente até aquelas festas VIPs de pessoas muito importantes que entram em bebedeira, em muita droga e muito sexo livre, e normalmente vai acontecer uma briga, um assassinato, algum problema maior. Ciúmes, invejas, contendas, maledicências. Esse é o estilo de vida da noite, da antiga era. E Paulo está nos dizendo a mim e a você, você deve deixar todas essas coisas no passado. Isso não é mais adequado a você hoje. Você é um cidadão celestial. Você está com roupas de Cristo. E você deve viver como se estivesse vivendo em plena luz do dia, ao meio-dia, com o sol raiando, como todo mundo olhando para você. Como se estivessem fazendo uma radiografia sua.
E você deve se portar, então, como um cidadão cristão, um cidadão celestial, agir de acordo com as suas novas roupas ganhas em Cristo. E a última exortação, no verso 14 já, ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, eu já lhe dei uma introdução. Paulo sabe que nós somos revestidos de Cristo, nós temos a justiça de Cristo imputada a nós. Quando você, pela fé, olha para a cruz de Cristo e você reconhece que foi o seu pecado que levou o Filho de Deus a ser morto naquela cruz, quando você crê nisso, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entrega a sua vida a Cristo, Jesus Cristo perdoa os seus pecados e Ele transfere a justiça dEle, a dignidade dEle, os méritos dEle a você. Então a sua conta não só deixa de ficar negativa, ela fica positiva. Você se torna um homem rico espiritualmente, uma mulher rica espiritualmente, porque agora você tem o crédito de Cristo na sua conta. Você é considerado filho de Deus, você é considerado santo de Deus. Ele sabe disso. O que ele está dizendo aqui agora é a santificação progressiva. Nós devemos nos revestir cada vez mais de Cristo Jesus. Cada vez mais nos parecermos com Ele. E para isso você deve jogar então aquelas roupas antigas fora, aquelas atitudes, aquela forma de pensar antiga, e você deve renovar o seu entendimento, como disse o texto de Efésios, pela renovação do vosso entendimento, agora você vive de uma outra forma. Mas tudo passa pelo entendimento. Você tem que discernir o tempo, você tem que raciocinar segundo a palavra de Deus, você tem que se encher da palavra de Deus e, consequentemente, se encher do Espírito Santo do Senhor. A santificação progressiva ela é operada pelo próprio Deus na nossa vida. Mas Ele nos chama a participar desse processo. A santificação progressiva é o único processo da salvação que Deus lhe chama para participar. Quando Deus te escolheu e te predestinou antes da fundação do mundo, você nem estava lá. Ele não te chamou para nada. Ele te escolheu, Ele te predestinou. Quando Deus regenera o seu coração e chama você eficazmente, Ele opera isso no coração seu de forma sobrenatural e Ele também não te chamou para participar. Quando Ele justifica você, quando Ele declara você justo diante dEle, Ele também opera sozinho, é uma ação monergística de um só, você não fez nada para fazer isso. Quando Ele te coloca como santo, quando Ele te separa do mundo, quando Ele te tira dessa massa da humanidade perdida, Ele te santifica. Isso também, Ele não te chama para fazer, você não tem condição de fazer. Mas aí Ele começa um processo na sua vida, é matar a velha natureza, aquelas velhas roupas que você estava tão acostumado a vesti-las, Ele vai tirar peça por peça, e Ele vai colocar novas roupas. Ele vai transformar a sua natureza pecaminosa, Ele vai matar aquela natureza e vai trazer uma nova natureza em você. Isso é santificação progressiva. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Como que a gente faz isso? Nada disponha para a carne, nada premedite para a carne, não faça provisão para a carne. A sua natureza pecaminosa, meu irmão, ela quer te levar à antiga vida. É como se fosse um vírus de computador dentro do nosso coração. Ele quer nos levar à antiga fase da nossa vida antes de conhecermos a Cristo. É isso que ele quer fazer. Nós sofremos as tentações de Satanás, nós sofremos as pressões do mundo, por isso que Paulo lá no capítulo 12, verso 1, ele nos diz, não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não pensem sobre vocês mesmos além do que convém. Ele começou o capítulo 12 com essas exortações práticas dessa forma. Então agora ele está falando assim, não alimente o velho homem que há em você. Não compre comida para ele.
Meu irmão, se você tem problema em alguma área da sua vida, se alguma coisa na sua vida é aquele calcanhar de Aquiles, aquilo que realmente te incomoda, que te leva a pecar, não proveja para aquilo, não alimente aquilo. Se você tem problema, por exemplo, com pornografia, não olhe para nenhum tipo de programa na televisão, ou na Netflix, ou qualquer coisa parecida, que te leve a lembrar da pornografia. Não premedite, não alimente, feche as portas, não dê recursos para isso. Porque ele diz que a nossa natureza pecaminosa, ela tem concupiscências. Essa palavra, no original grego, ela é uma palavra forte, ela fala sobre desejos fortíssimos. São desejos pecaminosos que querem nos levar a desagradar a Deus. Então ele diz assim, não alimente nada na sua carne, nada na sua natureza pecaminosa, que vai sustentar os desejos pecaminosos que ainda permanecem dentro de você. As concupiscências são características de cada um de nós aqui. Você pode não ter problema com relação à sexualidade, mas você pode ter problema com relação à desonestidade. Você pode ter problema com relação a jogos. Você pode ser viciado em jogos. Você pode ser desonesto, você pode ser mentiroso. Você pode ter várias lutas na sua vida. Cada um de nós sabe onde dói mais, onde aperta, onde você é mais tentado. O que Paulo está dizendo aqui, além de se revestir do Senhor Jesus Cristo, continuamente, não alimente a sua natureza pecaminosa. Esses são os imperativos que Paulo quer nos trazer nessa noite. Mas lembre-se que eu lhe disse, na semana passada, ele nunca traz um imperativo sem antes ter um indicativo. O indicativo é, meu irmão, assuma a sua natureza celestial, o seu novo ser. Você agora é um cidadão dos céus. Você deve viver de acordo com esse cidadão dos céus, com novas roupas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós vivermos de acordo com aquilo que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus. Que você viva não com a folha de figueira, mas que você viva revestido da justiça de Cristo. Que você nunca se esqueça disso. Você agora é um cidadão celestial. Você está caminhando para a volta do Senhor. Discirna o tempo. Discirna o tempo. Volte-se para a palavra do Senhor. Venha à escola dominical. Cresça no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Participe das reuniões da igreja, as reuniões de oração, fortaleça a sua vida e ajude os seus irmãos a se fortalecerem também. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, se alimente da palavra do Senhor, do sacrifício de Cristo na cruz do Senhor no seu lugar. Deus nos abençoe, meus irmãos, Deus nos ajude nessa tarefa.